Amém, irmãos? Ó, funcionando? Agora, poxa, que pegadinha já logo de primeira. Amém, irmãos? Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém? Todo mundo bem? O som aqui em cima ficou bem diferente. O pessoal que fez, poxa, eu não tinha visto ainda. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Amém? Atos, capítulo 27, versículo 10. Vamos ler? Dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muitos danos, não só para o navio e para a carga, mas também para a nossa vida. Vamos orar de novo? Senhor, nós somos gratos por essa oportunidade, não só de falar, ó Deus, mas de receber a Tua palavra nesta noite, porque nós entendemos que a Tua palavra é o que pode transformar o nosso caráter, pode nos fazer uma pessoa melhor e pode fazer com que através da nossa vida o Teu nome seja glorificado. Por isso que nesta noite o Senhor nos livre de todo empecilho e que possamos, ó Deus, ir além do conhecimento da Tua palavra, mas que a Tua palavra nos seja revelada nesta noite. Nós oramos assim, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmão, já vou pedir perdão, porque ultimamente eu tenho falado tanto com peão, que eu acho que eu perdi um pouco esse costume de falar assim aqui em cima. Geralmente a gente sempre tem oportunidade de pregar em reunião de segurança, e aí, oportunidade para mim, eu largo mesmo, não estou nem aí. Estou muito feliz, porque eu falei com a Sandra ali que há 15 anos atrás, né? Falei, ó, o banco tá lotando, Sandra. Mas há 15 anos atrás ela começou trazendo quatro adolescentes. Mas, graças a Deus, libertos hoje. E agora ali o banco tá lotando de família. Graças a Deus, tá o Bernardo ali, para quem não conhece, é meu primo. Bem-vindo, tá? Então, eu tô muito feliz por isso. Mas também tô um pouco com o coração apertado, porque eu sempre quis pregar aqui. Sempre quis, desde quando eu entrei aqui, Sandra, era meu sonho. Poxa, um dia eu vou chegar ali, eu vou querer pregar. E eu vi o pessoal abrindo a Bíblia e pregando sem esse monte de folha que eu trouxe aqui. Eu falei, não, eu tenho que conseguir. Mas eu não queria que fosse do jeito que está sendo hoje, porque hoje eu estou aqui para ficar no lugar do Felipe. E isso eu fico um pouco triste, mas eu sei que Deus está no controle e a gente tem orado para que ele seja restaurado. Amém? É nisso que eu creio. Mas vamos lá. Deus falou comigo. Só que foi há um tempo atrás. Foi em dezembro. O Adamo está me olhando com aquela cara, olhou para o telão, disfarçou, mas começou com ele. Começou com ele porque essa pregação aqui eu já tinha montado, já estava, quando o Felipe me passou, eu falei, poxa, já tenho, porque Deus tem falado comigo desde dezembro, quando o Adamo pregou pela primeira vez. E Adamo, ele pregou dia 22/12, naquela bagunça de Natal, aí os irmãos, alguns viajam, outros vêm, mas ele pregou a mensagem Olhe para Jesus, que é Mateus, que está escrito em Mateus, né, capítulo 14, onde Jesus manda os seus discípulos atravessarem o mar. Todo mundo conhece, né, irmãos? E aí a tempestade assola aqueles irmãos no meio do caminho, e aí Jesus vem daquele jeitão que a gente sempre imagina, que é nos filmes, né, que aparece. Jesus vem, acalma a tempestade, só que a gente conhece que Pedro pula do barco e começa a afundar. Jesus, enfim, todos nós conhecemos isso. E quando Adamo pregava sobre isso, Deus ministrou no meu coração uma palavra que eu já tinha pregado. Eu falei, poxa, eu já preguei isso aí, tá brincando? Já fui por aí, já falei sobre isso. Mas aí alguma coisa falando, não, você tem que voltar, você tem que abrir o texto. Eu falei, tá, deixa pra lá. E deixando pra lá, irmãos, um pouco mais pra frente, me vem o presbítero Marcelo. Alguns acham que foi 2 domingos à frente. E o presbítero Marcelo prega no livro de Marcos, no capítulo 4.
E agora Jesus, ele não vem andando sobre as águas. Jesus, ele está dentro desse barco e a tempestade novamente, não sei o que a tempestade tem com a gente, né? E a tempestade novamente, e aí Jesus acorda, acalma a tempestade, e o tema da mensagem dele foi: não deixe a tempestade roubar a sua paz. Olhe para Jesus na do Adamo: não deixe a tempestade roubar a sua paz. E aí eu falei: agora eu vou ter que ir, agora não vai ter jeito. Poxa, seguido, tá brincando? E aí eu tive a oportunidade de pregar na quinta, só que aí o pastor foi pregar, eu falei: ainda bem. O pastor pregou, estava lotado. Para mim já é difícil aqui, pastor Everton, pastor Abraão, um monte de gente. Eu falo: poxa. Mas aí Deus me leva no livro de Atos, capítulo 27, porque quando a gente fala de tempestade, a gente olha esses dois versículos, essas duas passagens, é onde eu mais quero estar. Porque na tempestade que Jesus acalma, é muito fácil a gente estar. A gente sempre passa por algum problema, por alguma situação, e algum irmão prega sobre esse texto, sobre essas duas passagens, e vem sobre a nossa vida, eu tomo posse e saio daqui marchando, falando em língua e andando com certeza de que Deus vai acalmar essa tempestade. E hoje eu não estou aqui a fim de refutar o Adamo, a fim de falar que o pastor, o presbítero Marcelo, amém, pastor, falou alguma coisa de errado, porque não acho que falar. Concordo plenamente com o que eles disseram. Só que quando eu olho para a minha vida, eu olho para o que eu tenho vivido, as pessoas à minha volta, eu tenho mais certeza de que a minha vida, ela sobe, ela desce. Tem vezes que Jesus acalma a tempestade, tem vezes que Jesus está no barco comigo, tem vezes que eu saio levando tudo no peito, falando: não, isso aqui ninguém vai me parar, ninguém vai me vencer. Mas existem momentos da minha vida, e talvez da sua, ou melhor, com certeza da sua, que parece que você está completamente sozinho. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Talvez você pode olhar para essa mensagem que eu vou dizer hoje e levar para a sua vida como alguma coisa de cura. Mas eu prefiro acreditar que no meu coração existe um confrontamento nesta noite que vai me fazer progredir, vai me fazer andar. E assim como eu tenho esse pensamento, que você saia daqui da mesma maneira. Amém? É muito bom que Jesus acalma a tempestade, é muito bom que o vento pare de soprar, é muito bom. Melhor ainda é quando, independente do vento soprando, independente do mar balançando, você continua andando, porque é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Atos 27, 10. No 9, Paulo já começa alertando, né? E no 10 ele fala: olha, essa vai ser uma navegação incômoda, vai gerar muito dano para o navio, vai gerar muito dano para a carga, mas também vai gerar muito dano à vida. E na introdução dessa passagem, irmãos, o que acontece? No capítulo 21, Paulo chega a Jerusalém, pregando no templo, ele é preso. Então no capítulo 23, o Senhor foi ter com ele, assim que diz a Bíblia, e falou assim: Paulo, do mesmo jeito que você tem dado testemunho de mim em Jerusalém, agora você tem que dar testemunho de mim em Roma. Então no capítulo do 23 ao 24, Paulo é preso, e no capítulo 24 ele é apresentado ao governador Félix. E aí a gente sabe que ele faz a sua defesa, é aquela pregação de Paulo que não tem como o cara ouvir e não se converter. 24 ele fala com o governador Félix. No capítulo 25 ele agora é apresentado a Festo, e de Festo ele é apresentado ao rei Agripa. Só que nesse momento, sabendo que ele tinha que dar testemunho em Roma, o que ele faz? Olha, eu já estou preso, então eu apelo para César, porque o jeito que ele tinha de ir para Roma seria preso. Então naquele discurso novamente de Paulo, o rei Agripa ele olha, ele fala: Paulo, você por pouco não me fazes virar cristão também, por causa da pregação dele, né, do testemunho dele. E aí esse Agripa ele diz para Festo: olha, se ele não tivesse apelado a César, provavelmente ele seria solto. Só que Paulo, irmãos, ele tinha uma missão, e essa missão para ele era inegociável. Essa missão era dar testemunho de Deus em Roma, falar a César. E hoje eu pergunto para você nessa noite: qual é a sua missão de vida?
Será que a sua missão de vida é ficar sempre no lugar que você nasceu, que você está plantado, você não progride? Será que a sua missão vai ser sempre essa, a mesma vida o tempo inteiro? Será que é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua? Quantas vezes na vida a gente fala, poxa, acho que Deus quer que eu faça isso, mas a gente não busca resposta, não busca certeza, não vai em frente para saber se é aquilo mesmo que Deus tem. E aí a gente fica sempre esperando que o futuro seja melhor, pensando sempre no nosso passado, mas sempre parado no nosso presente. E não é isso que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Eu acredito sim que Deus pode curar você nessa noite de uma cura, de uma ferida que você tem no seu coração, amém? Mas também eu acredito que você pode continuar andando em frente, mesmo que você esteja ferido, magoado ou entristecido com alguma coisa. Paulo sabia muito bem disso. Não importava para ele como ele queria chegar a Roma, o importante era chegar. E nessa introdução toda a gente vê uma coisa em Paulo, que precisa que eu e você tenhamos também, que é determinação. Quem aqui se considera uma pessoa determinada? Pode levantar a mão. Todo mundo é uma pessoa determinada. Tem gente que está com vergonha. Quem aqui é determinado no trabalho, faz de tudo para que o trabalho dê certo? Quem aqui é determinado na família, que quer sempre que as pessoas vivam em união dentro da família, mesmo que está todo mundo lascando um ao outro e chutando tudo? Quem aqui é tão determinado com a obra de Deus? Não estou falando obra de templo, não estou falando de... Vocês entendem? Mas quem aqui é tão determinado com aquilo que Deus tem para a sua vida, a ponto de ter recebido uma promessa, de ter recebido uma palavra e nunca ter desanimado dela? Opa, levantei a mão, mas muitos momentos da minha vida eu fui ao contrário. Paulo queria fazer, Paulo queria ir. Esse cara é doido. Esse cara já fez cada coisa que você lendo assim, você fala, meu Deus do céu, eu não chego perto. Com a tecnologia que eu tenho, com as coisas que eu tenho, eu não chego perto. E nessa determinação que muitas das vezes não, a Luana me corrigiu, é muitas vezes, tá, irmãos? Muitas das vezes não existe. Só não fica doido. Nessa determinação que muitas vezes nos faltam, faz com que nós percamos as oportunidades que Deus nos dá. Porque a gente traçou uma linha na nossa cabeça que é o seguinte, olha, eu vou, se for desse jeito, eu vou se andar dessa forma. E a gente acaba perdendo a oportunidade que Deus tem nos dado de ir até Roma, um lugar que Ele falou que nós fôssemos presos num barco. Apesar que barco, né, pastor Abraão? Na época acho que era melhor, não tinha avião, então acho que era o melhor jeito, né? Mas ir como prisioneiro, uma coisa é ir de barco, todo bonitinho lá. E a maior lição que eu entendo dessa determinação de Paulo é faça. Cara, faça. Ah, mas vai dar errado. Se deu, recomeça. Ah, mas é Deus que falou, faça. Porque quando você se impõe limites, você se impede de fazer, você se impede de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E às vezes você se impede até mesmo de, como Adamo diz, de viver com que o Senhor acalme a tempestade. Mas como que Deus vai acalmar uma tempestade, vai parar algum mar, vai parar um balanço de alguma coisa, se você não se dispõe a se jogar ao mar dessa forma? Depois que você se joga ao mar, irmão, Deus não quer saber se é o vento que está balançando, se é o vento que está soprando para um lado ou para o outro. Deus não quer saber o tamanho do barco que você está, não quer. Ele quer que você faça. E na nossa vida não pode ser diferente, porque se a gente foi chamado, escolhido por Deus, se a gente está aqui nessa noite ouvindo o nome do Senhor, glorificando o nome dEle, é porque Ele quer algo de nós. E esse algo é ser glorificado através da nossa vida. E aí passa para um ponto, que é o segundo, que é coisas inesperadas vão acontecer. Mas para Paulo não era inesperado. Era inesperado para quem? Para o dono do barco? Ou para alguma pessoa que estava ali. Mas Paulo no versículo 10 ele avisa, olha, vai ser uma viagem de bastante incômodo. E você que aceitou Jesus, que está aqui bonitinho, vestido, batizado, glória a Deus por isso, você sabia que aceitou Jesus, não vai ter nada fácil. Se é fácil para alguém aqui, por favor, vem aqui e me explica, porque eu estou precisando. Ontem eu estava conversando com meu tio, eu falo, cara,
A minha vida é muito alto e baixo mesmo. Tem época da minha vida, nossa, até é difícil falar isso, mas se eu pegar picolé para vender, o picolé derrete, cara. Caraca, eu ficava de bobeira, eu falo, nossa, quantas vezes, namorando mesmo, o Thiago tá aí, já cansei de ir para casa da Luana, ela nem sabe disso, de pegar, o Thiago, essa bermuda aqui é meu número, 42, velho. Ele pega. Fiz todas as combinações de roupa que você imaginar. Camisa preta com calça branca, depois invertia, camisa com camisa, era tudo embolado. Tem época que eu pegava no trabalho assim e falo, poxa, não dá certo. As coisas não andam. Coisas inesperadas vão acontecer o tempo todo com a gente. Alguma coisa vai quebrar, alguma coisa vai sair do seu controle. Mas para que Deus tenha o controle das coisas, as coisas precisam sair do nosso controle. Você pode controlar o barco para o lado que você quiser, a não ser que Deus não queira que você fale, poxa, mas todo o tempo que eu tenho, toda a oportunidade que eu tenho, você perguntar para qualquer irmão, acho que eles estão vendo, deve ter algum peão na live aí, com certeza. Eu boto apelido em todo mundo, eu falo de todo mundo, fico falando de um para o outro, só para botar pilha. Mas quando tem oportunidade de oração, chama o Robinho. E eu não quero me vangloriar disso, é porque mesmo que as coisas fujam do meu controle, eu estou ali, firme. Cara, quantas células eu fiz com o Felipe, quanto tempo, 1 mês de casado, o Felipe doido, estava do Monza, lá, obrigado. 1 mês de casado, o Felipe estava aqui na porta da igreja, aqui abrindo igreja, um monte de gente aqui chegando, eu falei, poxa, o cara está 1 mês de casado, eu tinha 1 mês de igreja, e ele está aqui se importando com a gente. Eu não posso simplesmente jogar tudo aquilo que ele ensinou. Quantas vezes a tia Adélia e o Manel abriram a roça para a gente lá? Eu não posso pegar esses ensinamentos só porque eu estou longe de casa, longe da igreja, longe da Luana, e sair pecando como eu quero. Não! Eu tenho que entender o propósito. Eu tenho que continuar determinado como Paulo foi determinado e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Ah, Robinho, mas quantos você converteu? Eu fiz grandes amigos agora nessa passagem que eu fiz para São Paulo na última vez agora. E aí no Natal, olha só, na Páscoa, né, meu último dia, fui mandado embora, que é outro defeito que eu tenho, como eu trabalho nesse período de parada, os irmãos, às vezes eu fico, você tem que parar com essa mania de ficar brincando, cara, não consigo, varão. O cara fala, poxa, e aí, tá trabalhando aonde? Estou desempregado, graças a Deus. Mas eu falo de brincadeira, mas a pastora Sandra fala, em tudo dai graças. Mas nesse estilo que eu trabalho, a gente tem 2 grandes alegrias. Uma é quando entra e a outra é quando é mandado embora. Então, irmãos, é brincadeira minha, me perdoa. Só que eu cheguei na igreja de Piraí esses dias, eu fui fazer essa brincadeira com um amigo e agora eu resolvi que eu tenho que parar, cara. Que ele falou assim, ei, Robinho, tá por onde? Eu falei, graças a Deus, velho, estou desempregado. Aí eu falei, e você? Ele, também estou. Entristeceu. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, que burrice que eu fiz agora. Vou orar por você, meu irmão. Ah, que vontade de ir embora aquele dia. Tinha que esperar o Felipe pregar ainda. Eu falei, vamos embora, Felipe, vamos embora daqui, cara. Tive que orar por ele. Mas coisas inesperadas acontecem, e às vezes o que é inesperado para mim, não é inesperado para você. O perder o trabalho para mim, o ser mandado embora, é motivo de alegria, porque vou voltar para casa, vou voltar para Luana, vou voltar para minha família, vou voltar para a igreja. Só que existem pessoas que perderam o emprego, a pessoa vem devastada, porque era aquilo que ela tinha. Era de onde ela tirava o sustento, era de onde dava autoestima para que ela acordasse de manhã, às vezes bravo da vida, mas tinha que ir trabalhar. Mas é inesperado, e aconteceu. E aí o nosso propósito de vida, determinado ou não, o nosso propósito de vida, com coisas inesperadas ou não acontecendo, a gente faz o que com ele? Será que a gente leva esse propósito de vida com essa roda gigante que a gente vive? Ah, quando eu estou lá em cima eu faço, quando eu estou lá embaixo eu não quero. Ou então tem gente que é o contrário, né? Quando está lá embaixo quer fazer tudo, mas quando está lá em cima... Nessa passagem diz que o vento jogava para um lado, jogava para o outro, e eles continuavam, mas jogava para um lado, eles iam costeando uma ilha, iam costeando outra, mas chega uma hora que está todo mundo sem comer. E quando o inesperado acontece, você não sabe o que você vai fazer, mas aí tem que ter alguém com a cabeça no lugar, que era Paulo, que chegou e falou assim, ó, a gente já está há muito tempo sem comer, vamos fazer o seguinte, vamos comer todo mundo, irmãos, 14 dias sem comer. Perde a fome, perde o sono, perde a vontade de viver, fica depressivo, não, mas crente não pode ter depressão, não procura um médico, não...
Como? E aí todo mundo dá ouvido, não, Paulo está certo, vamos comer. Comeu todo mundo, se satisfez. Agora a gente precisa fazer o quê? Aliviar o navio, pega tudo que sobrou, joga no mar. O navio precisa ficar leve. Só que como que eu, o marinheiro mais antigo da minha vida, vou querer jogar alguma coisa fora, irmãos? A gente com essa mania nossa de ter, de guardar, de não quero jogar fora, não quero me desfazer dessa lembrança. Poxa, eu ficava indignado com o pastor aqui, toda vez que o pastor ia pregar, repreendemos toda a nostalgia. Eu falei, pô, mas tem nostalgia que é tão gostosinha de lembrar, cara. Mas aí quando eu vejo que tem coisa que não agrega na minha vida, que fica me atrapalhando de seguir em frente, eu fico remoendo aquilo, e aí eu já estou sendo jogado de um lado para o outro, que já não é muito bom, e ainda ficar perdendo noite, ficar deixando de comer. Deixar de comer é difícil, mas o sono, eu tenho esse problema. Meu pai fica falando, poxa, você é igualzinho a mim. Eu falei, pai, isso aí deve ter dado a única coisa ruim mesmo, porque qualquer coisa me tira o sono, isso me irrita. Você está determinado, você está fazendo o que Deus quer, mas você vai ter prejuízo. Não acha que você vai entrar nessa vida, que você vai fazer o que Deus quer e não vai ter prejuízo. Não, você vai ter. Você, mas eu não quero. O problema é seu. Né? Tem aquele ditado, o pessoal fala aí, todo dia acorda um bobo e um esperto, né? O ruim é quando os dois se encontram. Cara, um dia você vai ser o esperto, mas o outro dia vai ter alguém mais esperto que você e você vai ter que ficar com esse atraso. O que você está fazendo com isso tudo? Será que você já se percebeu no meio desse monte de coisa acontecendo? Determinado, as coisas, o vento contrário, né, que o versículo 4 fala, soprando, e agora nós chegamos no naufrágio. Quem é que gosta de perder alguma coisa? Pode levantar a mão. Quem gosta de perder? Mas se o barco não for seu, pastor Abraão, que se lasque o barco. O importante é a sua vida. Como é que você zela por um bem de alguém? A não ser que essa pessoa seja importante para você. Aqui, agora o furacão chegou. Aqui agora é só você e Deus. Aqui não vai vir Jesus agora andando sobre as águas, falando, Raul, fique tranquilo. O Adamo falou que o desespero dele era tão grande, que talvez ele fosse o que ia gritar mais alto naquele barco quando Jesus aparece. Agora você olha lá para dentro do problema que você está enfrentando, talvez você não está vendo Jesus dormindo. Talvez você não está vendo Jesus dormindo. Talvez ele nem mesmo esteja dormindo ali. Agora você está sozinho em Deus, enfrentando o problema, você e a tempestade enfrentando o problema, de frente com ela, sendo jogado de um lado e para o outro. Só que você olha e não consegue enxergar Deus nisso tudo. Você já parou para pensar que talvez Deus queira que você perca esse barco que você tanto está seguro nele? Você já parou para pensar que aquilo que você tem colocado toda a sua confiança talvez não seja o suficiente? Então Deus quer tirar esse barco de você para falar que Ele é o que guarda a sua vida? O que hoje é o nosso porto seguro? Cara, tem tantas famílias. Eu achei bonito hoje, né? Eu fui no sepultamento da avó, é o que todo mundo conhece. Eu lembro que uma vez ela sumiu, a tia Adélia, cadê a avó? Cadê a avó? A avó sumiu lá na roça. Ela saiu de fininho pelo canto, passou por trás da garagem. Quando o pessoal menos esperou, ela estava com o machado na mão quebrando lenha. Eu falei, meu Deus, cara, os meninos de hoje eu estou meio cansado. Como é que eu vou falar isso sem parecer tão ignorante com você, mas a gente já perdeu pessoas na nossa família, não já? Você provavelmente conhece alguém que parou a sua vida depois que essa pessoa se foi.
E por favor, não estou querendo julgar ninguém nem nada, mas a nossa vida não pode parar. A Laís eu falei com a Laís também, no dia da reinauguração aqui, o pastor Agostinho estava ali atrás, aquele jeito dele engraçado, né, que é sempre aqui assim, de braço cruzado. Eu cheguei perto dele, ele emocionado, ele falou assim: poxa, a maior alegria para um pai é poder ver que os seus filhos seguiram os seus caminhos, mas também a maior tristeza deve ser, irmãos, quando aquilo que você treinou o seu filho para ser, seu filho não quer. Eu tenho certeza que a nossa mãe, os nossos pais, os seus avós não criaram você para que quando eles partissem, você parasse a sua vida. Você não pode jogar aquilo que Deus tem te dado, você não pode jogar fora os ensinamentos que seus pais te deram, porque eles se foram. Porque às vezes o navio pode ir embora, mas você vai ter que se jogar no mar, você vai ter que nadar sozinho, você vai ter que segurar numa prancha sozinho, você vai ter que se virar, porque é a sua vida, é a sua família de você para frente. Ah, mas nossa, me faz tanta falta. É fazendo falta que a gente persiste. Ah, mas ela falava, mas é desse jeito. É desse jeito. Se você não enfrentar o caos de frente, se você não olhar para a tempestade e falar: eu não sei nadar. Meu irmão, se não sabe nadar, bate o braço, arruma um jeito de boiar, porque você tem que passar, você tem que enfrentar. Tem coisas que você tem que fazer por você mesmo. É a força que Deus te deu. É parar de ficar contando: não, mas outra pessoa vai passar com o barco aqui e me salvar. Não vai. Não vai. É necessário que você perca o seu barco, é necessário que coisas inesperadas aconteçam, para que você saiba, que você sabe, você enxergue que você sabe nadar. Você tem que saber. Ah, mas eu estou longe, eu estou perto, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Não importa. Eu estou magoado, não importa. Se você parar a sua vida, o maior prejudicado dela parada será você mesmo. Você vai se prejudicar, você vai prejudicar a sua família e você não vai glorificar o nome do Senhor. Porque é necessário chegar em Roma, ainda que coisas ruins aconteçam com a gente na nossa vida. É necessário, irmãos. Um dia Jesus vai voltar e o que eu vou apresentar? Falar nisso, passamos um sufoco em Curitiba terrível. A gente foi conhecer um shopping lá, eu e a Luana. E aí o shopping estação assim, que é... Eu lembrei da irmã Léo, tá, irmã Léo? Juro que eu lembrei. Porque tem uma esteira assim, ó. É uma esteira que vai e outra que volta. É planta para tudo quanto é lado assim. O pessoal vai só para tirar foto. Eu falei: nossa, a irmã Léo aqui não ia nem tirar foto, ela ia passar fazendo vídeo. Só que aí tinha que passar pelo estacionamento. E aí tava, né, uma confusão. A gente sabe que o ar-condicionado joga o calor para fora. Aí do nada a luz acaba assim. Tava no estacionamento aquele barulhão de as coisas apagando. Aí a Luana, eu fico brincando que ela tem esse olhão de lanterna dela, que é assustada. Ela olha assim, ó, esse olho de lanterna, olhou. Falei: por que tá assustada? Porque a luz acabou. Aí a luz voltou, do nada acabou de novo. Ela: será que Jesus voltou? Falei: caraca. Ela me fez pensar, velho. Eu falei: nossa, tenho certeza que eu sou salvo. Mas que por um instante eu vi minha avó pela greta, não teve jeito. Irmãos, mas um dia ele vai voltar. E aquilo que você começou, aquilo que os seus pais terminaram, ou melhor, aquilo que seus pais começaram, você tem que terminar por eles. Eu tenho certeza que eles não queriam que você ficasse parado. E aquilo que você tem feito hoje com seu filho, é o que a Laís: poxa, Laís, eu quero que meus filhos sejam muito mais crentes que eu. Cara, isso eu vou levar para a minha vida. Quando eu tiver uns 5, 6 filhos, se Deus quiser, meu pai, manda, Everton, agora, manda. Eu vou querer que eles sejam mais crentes que eu. Eu vou treinar eles, mas não é para ficar dependendo de mim, não é para ficar dependendo do pastor, não é para ficar dependendo da oração dos presbíteros, não. Queira eu, Cadu, que eu treine eles para que eles sejam homens mais valentes do que eu, que sejam mulheres mais guerreiras do que eu. Vocês entenderam, irmãos? Só que a gente quer treinar para a gente. Não, esse aqui é meu porto seguro, meu neném, meu bebê. Esse barco aqui é meu. Não é. Nunca foi. Nunca foi. As coisas inesperadas vão continuar acontecendo. O boleto vai continuar chegando. Ah, mas eu já paguei mês passado. Vai ter que pagar mês que vem. Vai deixar de viver por isso? O prejuízo maior sempre será nosso. E eu já quero encerrar, irmãos. Vou até pedir para o Ministério de Louvor já ficar aqui.
porque a gente descobre o nosso propósito de vida, a gente se acha determinado para fazer isso, porque a gente pode até não ter força, mas a gente sabe que Deus dá força para que a gente cumpra esse propósito. A gente hoje entende que, magoado ou não, ferido ou não, coisas inesperadas vão acontecer e a gente vai precisar seguir em frente. Sua vida não pode parar por isso. A gente sabe que a gente vai ter que enfrentar o caos, sabendo ou não nadar. Se o barco quebrar, a gente vai ter que pular dele. Se não sabe nadar, vai ter que se segurar numa tabuinha lá e vai ter que dar seu jeito, porque é você que tem que fazer por você. Deus vai te dar força para isso, eu não tenho dúvida disso. E apareceu uma frase para mim, que é outra frase que eu vou levar para a minha vida. O barco ancorado no porto, ele é muito seguro, mas não é para isso que ele foi feito. Você, dentro da igreja ou no meio da sua família, com toda a sua segurança, com todo o seu conforto, é muito seguro. Mas não foi para isso que a igreja do Senhor foi feita. A igreja do Senhor foi feita para andar, independente do que as coisas aconteçam, para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós. E quando nós andamos, sabendo que no caminho nós vamos perder alguns irmãos, sabendo que no caminho algumas coisas ruins vão acontecer, nós vamos de vitória em vitória, porque marchamos como a igreja de Cristo. Eu estou sozinho? Não está. Eu estou nadando sozinho? Não está. Tem mais 267 pessoas naufragando junto com você, nadando, tentando se salvar. Mas Deus não se importa com o nosso barco, não. Deus se importa com a nossa vida, se importa com a obra dele, se importa com aquilo que ele deixou nas nossas mãos para fazer. Mateus 16, 25. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Irmãos, é isso que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Se você falar para Ele nessa noite: olha Deus, esse barco aqui já não é mais a minha segurança é o Senhor. Eu tenho certeza que é isso que Deus tem para a nossa vida. Um dia a gente vai morrer? Vamos. Mas quem perder a vida por amor a Cristo, nós vamos achar, irmão. E é essa certeza que eu saio daqui nessa noite. Às vezes ferido, às vezes magoado, mas com o sentimento de que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Parece até papo de coach, né? Mas é o que Deus confiou a mim. A canção que a gente cantou é: meu anseio é permanecer em seu amor. Mas será que o seu anseio é permanecer quando você está vendo Ele? Será que meu anseio é permanecer quando Ele está dentro desse barco comigo? Ou será que o meu anseio é, ainda que morra, eu vou viver com o Senhor por toda a minha vida, por toda a eternidade? Amém? Ministério de Louvor. Irmãos, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que às vezes eu me sinto, como eu falei com você, olha, se eu vendesse o picolé, ele derretia? Por que quando as coisas ruins acontecem, eu nunca estou preparado? Mesmo sabendo que vai existir, mesmo sabendo que vão vir sobre a nossa vida, mas por que eu sou sempre pego de surpresa? Talvez eu estou tentando levar na força do meu braço, eu estou confiando com que eu sei nadar, talvez eu estou confiando que eu sei guiar esse barco, mas não sei. Deus trouxe a gente aqui nesta noite para falar que nós precisamos depender dEle. Não importa se o barco vai estar inteiro ou não, Deus tem algo para nós nessa noite. Não importa se você está ferido ou não, Deus quer que você continue aquilo que Ele colocou no seu coração para fazer. É muito melhor a gente com Deus, sem saber nadar, na água, no desespero, mas com Ele, do que dentro de um barco seguro, no nosso conforto, com as nossas finanças, achando que estamos fazendo a vontade dEle, mas não estamos. Se colocar na posição nessa noite, a entender que aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso fazer. Aí sim eu vou cumprir o que o Adamo disse, eu vou olhar para Jesus, mesmo com que eu veja Ele andando de frente para mim. Aí sim eu vou ter que fazer aquilo que o presbítero Marcelo falou, que é não olhar para a tempestade, mesmo que eu veja ele dormindo.
Mas eu também posso fazer como Paulo, ainda que eu não o veja, eu sei que ele vive, eu sei que ele está aqui, eu sei que ele está presente, eu sei que ele me escolheu e escolheu você. Então que essa seja a certeza da nossa vida nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós engrandecemos o Teu nome, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. Às vezes no nosso conforto, na nossa segurança, nós achamos que estamos fazendo a Tua vontade, mas Deus, que nesta noite o Senhor levante guerreiros, guerreiras do Senhor, mesmo que não saibam nadar, mesmo que não saibam, ó Deus, o controle do barco, mas que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Senhor. Nós vamos ter perdas no meio do caminho, mas que são perdas que glorificam o Teu nome. Ah, Senhor, nós vamos perder emprego sim, nós vamos perder familiares sim, mas nós não queremos perder a Tua presença na nossa vida. Senhor, é a Tua presença na nossa vida, a Tua presença, Senhor, na nossa vida. Ah, Jesus, transforma o nosso caráter. Glória ao Teu nome, Jesus. Santo é o Senhor. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.